e os informes da direção. Então, em aprovação, a ordem do dia. Os favoráveis permanecem como estão. Contrários a manifestem. Aprovado por unanimidade. Então, da ata. Sim. Ata? Quer impor a ata, professor? Sim, tem que botar só em tela a ata. Então. Antes de a gente passar isso, eu gostaria de colocar em aprovação do Conselho a presença do professor Modesto, porque nos informes ele vai falar sobre o espaço que existe no Ágora. Todos, se estão todos de acordo. O Modesto pode passar. Então, essa é a ata da última reunião, né? Então, já foi assinada por todos. Então, algum comentário, alguma sugestão? Se não, vamos colocar em aprovação. Favoráveis permanecem como estão, a ata da última reunião. Contrários, não havendo, aprovado por unanimidade. Cris, a tela está congelando. Isso. Habilitar a edição ali, eu acho. Hã? Eu sei que tinha mudado para. Não, é que essa aqui é a ata da reunião Então, o passada. PDF ou É o PDF PDF. da reunião passada, né? Uhum. E a próxima é do professor Regis, né? Isso, agora homologação ad referendos, as progressões. Do processo 10.731/2025 do professor Regis Scalice, de classe B adjunto nível 4 para classe C associado nível 1. Está na Só ordem. reforçando Tá na que- ordem? que a progressão passou pela comissão do CTC, né, de professores titulares, que nós ainda não temos um número total de professores titulares para Obrigada a pela comissão dica. dentro do centro, Obrigada. e foi aprovado naquela comissão, então não tem muito o que ser contrário a essa progressão. Mas eu coloco em votação do Conselho, os favoráveis permaneçam como estão. Contrários, aprovado na unanimidade. Próximo processo é o 173.00/2025, professor Tiago Vieira da Cunha, também classe B, adjunto nível 4, para classe C, associado nível 1. Também aprovado de Florianópolis, pela comissão do CTC. Eu coloco em votação, os favoráveis permanecem como estão. Aprovado na unanimidade. Próximo, professor Hugo Larico. Progressão também, classe C, associado... diferente. Progressão de classe C associado nível 2 para classe C associado nível 3. Alguma manifestação? Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Agora, as homologações ad referendos. Bom, como estava no meu período de férias, a professora Elisete fez as aprovações de parte da direção. Gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Sim, gostaria. Boa tarde a todos e todas. Sobre essas duas aprovações ad referendo, na ocasião, o professor Gabriel e o professor Jean entraram em contato comigo e sinalizaram que tinham pressa, necessidade de chegar logo os processos lá na CPPD, porque no mês de julho a CPPD não faria reuniões. Então, a última reunião seria para o mês de junho. Os processos deveriam chegar em tempo para relato também naquelas comissões que rodam na CPPD. Então, por esse motivo, a gente avançou ali no ad referendo. Eu verifiquei a ata do colegiado do departamento, né, então, colegiado pleno, onde os dois processos foram aprovados. Na ocasião, de acordo com a ata, não teve discussões quando foram aprovados. Eu solicitei para a Marilis entrar em contato com a CPPD também, para entender se
poderíamos dar ad referendo nesse processo, sinalizaram que sim, né, Marisa? Sim. E aí prosseguimos. Por esse motivo, encaminhamos com antecedência. Obrigado, professor Elisete. Então, coloco em discussão. Não havendo interessados em discutir, nós vamos colocar em votação. Então, coloco em aprovação o afastamento primeiro. Vou repetir, né? A gente não repetiu o que é de cada um deles. Tem aí, de novo... Esse é o do professor Gabriel. Esse é do Gabriel. Então, vou colocar primeiro do Gabriel, tá? No período de 11 de agosto de 2025, 11 de agosto de 2026, pós-doutoramento em Dublin. Então, em votação, os favoráveis permanecem como estão. Então, aprovado por unanimidade. Próximo do professor Jean. Coloco... Foi aprovado unanimidade no departamento, né? Sim. Então, eu coloco em discussão. Esse daqui no 11 de antes eu vi ali que era de 11 de 8 até 11 de 8. Não é de 11 de 8 até dia 10 de 8. Tem que ver as contas aí. Ah, não, beleza. Mas aí, Eu espero que dê certo. tinha que ser um dia mesmo. Sim. É, tinha Sim. 10. Sim. Chegada. Está no pedido, sim. Mas beleza. Não, dá pra. Não, agora eu vou pular. Não, sabe que há controvérsias? Eu perguntei isso uma vez, porque a gente sempre fica com dúvida em relação à emissão de portarias. E aí lá no gabinete me disseram que depende a interpretação, donde as duas opções eles consideram válidas. Daqui possivelmente vai aprovado e lá com limite a portaria de saída que vai ter o cuidado ali de... Ah, não, vai lá, Uma em experiência Floripa. recente, o meu eu coloquei até um dia antes. Mas acho que isso vai mudar muita coisa. Né? É que vai sair no Diário Oficial, você Vai não sair tem no o Diário leitor, sai certinho. dia 10. Eles diminuem. Eles tiram na publicação. De agosto. Dia 11 de agosto é uma terça, 10 é uma segunda e ano que vem. Então, eu coloco em votação os favoráveis. É do professor Jean agora. do Jean. Permaneçam como estão. Então, aprovado por unanimidade. Agora, o quinto processo, que é a pedido do professor Felipe, está tido aqui como criação, na verdade, é o restabelecimento, né? A recriação do laboratório Eolus, que no começo era supervisionado Tem pelo relato. Juan, e depois ele fez o encerramento do laboratório. Fez o encerramento do laboratório. Então, valeu, já. Encerramento do laboratório e pediu agora a reativação do grupo, onde o laboratório é o túnel de vento. É isso, esse é o laboratório. A edificação fica no mesmo lugar onde é o laboratório de interação de estrutura, só que lá, aquele prédio, agora tem 2 laboratórios. Terá se aprovado aqui, né? O EOLUS, túnel de vento, e o de interação fluido-estrutura, supervisionado pelo professor Fujar. Então, agora eu passo... É o Harry. Eu passo, então, a palavra para o professor Harry. A relatora é Helena, mas ela não pôde. Tranquilo. Obrigado, professor. Pode ficar lá. Vou ficar por lá mesmo? Ok. Então, pessoal, bom dia a todos, todas. O relato foi escrito, tá tranquilo, pessoal. O relato foi construído pela professora Helena, mas por impossibilidade de estar aqui, ela pediu para que eu fizesse um breve comentário. Tem algum problema aí? Não? Porque se eu puder voltar lá no... Ai, desculpa. Ué, caiu a transmissão, viu? Ele tá com delay. Vai ficar pensando. Ah, tá. Às vezes ele não é um delay aqui. Isso que eu estava controlando. Então, para não estender tanto, foi transmitido, né, para todos os colegas, baseado no que a gente discutiu na reunião do departamento, foi verificado que todas as condicionantes para a reconstrução, né, para a reproposta do laboratório, estava tudo nos conforme solicitado, e a professora não estava à frente, né, mas ela também nós discutimos juntos, e baseado também no relato do professor Antônio,
né? Ela verificou todas as questões, juntamente comigo, e foi considerado, nós entendemos que deveria estava tudo de acordo, e a ideia é que seja aprovada a solicitação da reabertura do laboratório. Só para não estender tanto, tá, pessoal? Tem como passar lá, Cris? Uhum. Basicamente, eu resumi o que tem no relato. Ela baseou nos comentários tecidos pelo professor Antônio lá que ele transmitiu na reunião do departamento, né, na reunião de pleno. E aí, baseado nisso, ela propõe que seja aprovada a reconstrução, a recondução do laboratório. Só o final do texto lá, Cris, por favor. Isso. Então, é parecer. só do parecer, né, só para ler, passar a tarde lendo aqui. Considerando que o mérito do pedido foi avaliado pelo departamento, faltando agora a aprovação do Conselho da Unidade, sob parecer favorável à aprovação da criação do LIP do Laboratório Aerolos, pessoal. Obrigado, professor Harry. Eu coloco em discussão o estabelecimento desse laboratório. Professor Lucas, a palavra. Boa tarde a todos. Eu queria fazer 2 comentários em relação a esse pedido, né? Mais perto. O primeiro é mais de forma, né? A gente, e até eu tenho minha parcela de culpa aqui, talvez a resolução não esteja tão clara, né? E até por isso que tem uma comissão para rever ela, né? Mas é só deixando claro, aqui no conselho a gente não está aprovando, né? A gente está homologando o espaço físico, que é uma decisão da direção, né? Então, o que a gente está fazendo? A gente não está aprovando a criação, a gente está referendando, homologando digamos, a cessão do espaço físico feita pela direção. Mas eu não vejo nenhum problema em relação a isso, né? Só para deixar claro, né, que eu não sei se alguém entende diferente, mas esse é o meu entendimento sobre a condução aí de criação do livro, né? Então, quem cria o departamento, né, a direção se esforça, faça seu esforço para conseguir a área, né, e conseguindo ela aqui, então a gente está fazendo a homologação da decisão da direção. Acho que essa questão é para que haja transparência, né, na cessão dos espaços, né, aqui em relação a tomar a decisão da direção. Meu segundo ponto, né, e já deixo claro, não vou ser contrário, não se preocupem, não vou polemizar, mas eu acho que cabe um pouquinho contar a história, né, desse equipamento, né, que acho que diferente da maioria dos equipamentos que muitas vezes vem de esforço, né, de um professor que consegue um projeto de pesquisa ou que algum convênio com alguma empresa, né, esse equipamento, na verdade, o equipamento principal desse laboratório, que é o túnel de vento, né, veio de um recurso FINEP, né, onde a direção do centro, na época ainda o professor Assíris, submeteu o projeto, né, e houve todo um esforço, né, a Kátia está aqui, acompanhou todo o processo, né, de obtenção de espaço, porque a gente teve uma experiência anterior bastante ruim, não sei se todos sabem, né, a gente teve um recurso FINEP aprovado por uma pista de testes que não foi concluída, o Ministério Público veio em cima, a UFSC até hoje, acho que, não sei se já essa situação já foi resolvida, mas a UFSC tem que responder, né, a questão de não ter concluído, e o túnel de vento foi uma preocupação muito grande nossa, né, Kátia, de que com esse recurso que efetivamente fosse montado, que não houvesse nenhuma dúvida em relação ao efetivo uso desse recurso, né? Então a gente fez o esforço, né? Conseguiu o espaço, montou o túnel de vento, né? O professor Juan, que não está aí, se envolveu muito, né? Participou muito e dedicou muito tempo em relação a isso. Mas eu estou dizendo isso, né? Que realmente não me importa quem vai operar, qual é o grupo que vai estar responsável por ele. Eu só acho que a direção e talvez nós como conselho deveríamos talvez exigir um comprometimento desse grupo para transformar esse equipamento como um equipamento de um laboratório multiusuário, né? Eu acho que, de minha parte, se houver entendimento de todos da mesma forma, eu acho que poderia constar em ata. Se não houver entendimento de todos, eu gostaria que minha fala constasse em ata, né? Que eu entendo que esse laboratório deveria ser de caráter multiusuário, né, que as pessoas envolvidas fizessem esforço, realmente talvez um cronograma, um projeto para que isso seja verdade, porque é um recurso assim que eu entendo que é o que a gente tem que devolver realmente para a sociedade, né, veio
de impostos, veio do edital, né, e eu entendo que deve ser devolvido dessa maneira para todo mundo, para a comunidade. Né? Então, só queria fazer um comentário em relação a isso, né? Não quero entrar em discussão de justiça interna, não é isso que me interessa. Só acho que quem está assumindo a gente tem que ter esse compromisso. Né? Eu sei que é difícil, né, a direção cobrar, mas eu acho que deveria haver uma cobrança, deveria haver uma exigência nesse sentido aí. Só esse é o meu comentário. Eu imagino, bom, eu entendo isso mais como um encaminhamento também, né? Aí fica a tua. Eu coloquei minha opinião, eu achei que tu encaminha assim como tu. Coloca a palavra para a professora Kátia. Eu concordo plenamente com o professor Lucas, mas no dia da inauguração ali, me pareceu que foi inaugurado um espaço multiusuário com 2 equipamentos, não? Ou estou O errado? Multilab? Então, é voltado Que para... é, não sei, A ruptura é uma não pergunta. A ruptura não tinha, a ruptura entre as partes não tinha acontecido, Tá. aconteceu pós-envio da proposta. Ah, entendeu? tá. Porque, mas a Faz mais de um FAPESC, ano. ela patrocinou É, um laboratório multiusuário É, que tem um- 2 Um equipamentos. laboratório multiusuário. Tem Isso. que ver nos Porque daí a detalhes. coordenação é via Propesc, inclusive, não é? Tem que ter a anuência da tem Propesc. que a ver. questão São do- duas coisas um pouco separadas. Um é o edital É, e o outra é a edital é formalização direcionado. multiusuário. Não sei se todos sabem, existe uma resolução clara da UFSC de laboratórios multiusuários, né? E eu entendo que ainda não se encaixou, mas acho que isso que eu entendo, que deveria se enquadrar como multiusuário, seguindo o que preconizam as resoluções da UFSC, O né? edital Multilab é a iniciativa da FAPESC. Isso, exatamente. Tem a Então, ver Multilab. com a configuração de multiusuários da UFSC. Tá. Então aquele lá, então, É uma- aquele- é um vai ser um edital multiusuário. separado. Vai ser Tá. tipo o canal multiusuário, o grupo do canal multiusuário, E, o EOLOS outro multiusuário. e aí, falando nisso que o Lucas falou, né? Acho que em 2022 acabou o processo, muita gente se incomodou demais aqui, inclusive a professora Cis, que era diretora na época. Então, eu acho que tem que ter o cuidado mesmo que a FINEP cobra. Então, transformar isso num laboratório de um professor tem que ter cuidado, porque realmente ele tem que ter, pode ter a coordenação de quem quer, mas ele tem que ter esse perfil multiusuário, talvez, porque é um projeto FINEP, que foi para o campus, não foi FINEP para um professor, é diferente, né? A visão de projeto FINEP institucional é diferente de um professor mandar um projeto e ganhar. É institucional, ele veio para o campus. Tanto é que a professora Cis que respondeu todo o processo. Uma coisa até que tem que entender com a Propesc e com a UFSC, esse tipo de investimento institucional. Não é um CPF, mas um CNPJ todo atrelado. E outra, só para deixar claro, assim, hoje o equipamento ele tem problemas conceituais, estruturais e de engenharia. Né? Eu agradeço todo o esforço do professor Lucas na época, que acompanhou o comissionamento, a entrada da operação, fez um brilhante trabalho, mas depois, com o tempo, foram identificadas limitações do equipamento. Só deixar claro, né? Mérito do equipamento foi do Juan, né? O Juan, o professor Juan Pablo, que acompanha todo eu. A parte cuidamos mais da parte de Falar para os dois, Mas sem a infra não vai também, né? Mas só deixar claro, né? Que Sem a a infra parte do não- professor João Paulo. Né? Não, os dois, não. Eles acompanharam o tempo da pandemia, veio aqui o Juan, veio aqui o professor Lucas, né? Mas o equipamento hoje, eu acho que ele opera a 1/4 da sua capacidade por questão de segurança, e os professores estão alertados, os usuários, que não devem extrapolar esse limite de velocidade do equipamento devido a problemas de segurança do equipamento. Então, só vou deixar claro isso aí para o supervisor do laboratório, né? Que ele é responsável pelos cuidados de segurança, de operação do equipamento e de uso do equipamento. É isso. E que o equipamento é institucional. Então, se alguém precisar, pede uma autorização à direção e comunica ao supervisor. Eu acho que assim dá para não ficar aquela coisa, eu sou dono, né? Senão fica eu sou dono e só eu tenho. Já existe Não estou dizendo esse que vão fazer, sentimento. pelo amor de Deus. Mas é só para evitar problema com o FINEP no futuro, inclusive. Não só equipamento, como tem periféricos, tem um medidor de Muitos velocidade sensores, na mão de fio quente, tem um posicionador que são
equipamentos bastante sensíveis e caros ali também, que também estão no mesmo edital, né? O edital também tem que ser multiusuário, tem que estar à disposição de todos, né? Então, eu coloco Alga. É só comentar que eu acho que teria sido interessante ter essas informações durante a reunião do pleno, porque eu, por exemplo, desconhecia todo esse que é o projeto lá no FINEP, que está se desvendando, né? Eu acho que isso seria interessante ter sido colocado lá. E não sei, né? Eu acho que seria importante que a gente tivesse alguma forma de deixar isso encaminhado por aqui, né? Que esse laboratório ficasse formalizado, né? Dessa forma, né? No multiusuário. Não sei se dá para fazer algum encaminhamento nesse Ficar um compromisso, né? É o compromisso, né, Galeno? Porque para ser o multiusuário, ele tem que ter um monte de etapas, sabe? E não é uma coisa... Tem que ser criado um projeto. Não é um multiusuário. Não, sim, mas a princípio, se nós aprovarmos do jeito que está assim, ele pode ser um laboratório comum, né? Acho que, como eu disse, eu acho que é uma questão de compromisso de quem está assumindo ele de caminhar dessa forma, né? Então, o que eu estou dizendo é que não deixar como compromisso da pessoa, mas sim como ser um encaminhamento do conselho para que ele se torne desse jeito. Talvez uma revisão daqui a um tempo para ver se... O encaminhamento, dá um tempo de operação e ver se eles andaram em relação à questão do processo para tornar multiusuário. Só ficar claro para eles, não? Talvez eles não tenham essa clareza. Mas a ideia do laboratório é ficar sempre com o mesmo equipamento, é tipo um laboratório de equipamento. E os equipamentos associados. Não, tá, associados a ele. Não vai ter outros tipos de equipamento no mesmo laboratório. Porque uma coisa é o laboratório, outra coisa é o equipamento, né? A gente está discutindo duas coisas que são separadas, né? Sim. São duas coisas separadas. O laboratório ele pode ter aquele equipamento que está em discussão, mas ele pode ter vários outros equipamentos do laboratório. Daí não cabe ele necessariamente ser multiusuário, porque talvez o Ronqueira seja um laboratório É que para todos os ele. outros equipamentos estão associados a ele. Não, mas estou dizendo, O laboratório pode adquirir, mas gera o fluxo de ar e todo o sensoriamento. Mas imagine que ele escreve outros projetos, adquire outros equipamentos. Está desassociado desse equipamento. Laboratório, né? Então, assim, Sim, acho que laboratório. uma coisa é o laboratório, outra coisa é o uso do É que não equipamento. dá para ser equipamento multiusuário, tem que ser laboratório multiusuário. A configuração dentro Tem da que tua ser. peça. Um laboratório, não, é um equipamento multiusuário. Mas o Benjamin tem razão. Acho que a gente pode criar o Eólogos. Aeros, dizendo que lá dentro tem um equipamento multiusuário pertencente ao campus. E aí isso difere, Como se o porque daí equipamento fosse cedido ao laboratório, né? de É. certa forma. não usar, mas que esse é institucional. E aí dali para frente, se aparecer outras coisas do coordenador, tá? Lucas, alguma opinião? O que tu acha? Eu realmente, eu sei que a PS ela tinha uma ideia de nessa linha que o Benjamin comentou, de ter equipamentos multiusuários, mas eu acho que isso não foi formalizado, né? E aí se encaixaria melhor. Mas eu não vejo nenhum problema de ter um laboratório multiusuário onde nem todos os equipamentos que estão ali são multiusuários, né? Porque não precisa deixar à disposição todos os equipamentos, não é? Até eu acho que no projeto tu cita o que é multiusuário. Exatamente, porque o multiusuário tem que ter uma agenda que ele possa agendar os testes, entendeu? Então tem toda uma série de procedimentos. Agora, sinceramente, eu não tenho nenhuma sugestão de encaminhamento, eu só acho que a gente deveria ter essa questão de compromisso, né? E talvez fazer uma revisão depois de um tempo de que esse grupo realmente está se movimentando nessa direção. Do ponto de vista de patrimônio, está em nome de quem o túnel? Isso seria também uma... Eu tenho com a Juliana. A época Acho que ainda está no nome do Juan. Eu acho que é um dos equipamentos, né? E depois o Juan Acho que assumiu o Juan. Saiu do nome do Juan. Senão vai ser uma bagunça. Não sei se não está no do Assis, não, porque o processo da FINEP no Ministério Público era todo no nome do Assis. O Assis que Mesmo aposentado? Se ele se aposentou, deve ter tirado. Não, deve tirar. E esse Ah, sim, ali. Não, bom, mas ele E respondeu. esse do túnel a gente nunca teve problema, né? Não, esse outro, mais da cursa aposentadoria. Mas era FINEP também. Mas ainda assim concordo com o Benjamin, que tem duas coisas paralelas. Um laboratório criado por um professor
compra um grupo, e dentro desse laboratório tem um equipamento multiusuário. Não sei. Podemos juntar os dois encaminhamentos, então? Então, a professora Cátia também fez uma proposta aqui de um encaminhamento, né? Que o equipamento seja multiusuário. O equipamento que está dentro do Dentro do laboratório. é do campus e, portanto, É, o multiusuário. equipamento é do campus, do projeto FINEP. Não sei, mas tem que ser. Eu não sei se existe a formalização dentro da UFSC do equipamento do usuário. Existe Estou laboratório. procurando aqui. Existe porque teve um aluno meu lá que eu estou orientando, ele foi lá em Floripa e pegou um microscópio eletrônico. É, o microscópio e ele eletrônico é um entra lá, equipamento ele é um multiusuário. equipamento multiusuário. Mas ele está dentro do laboratório multiusuário. Ele está dentro de um laboratório multiusuário. Então, Mas só tem ele. aquele laboratório. Exatamente. É laboratório para aquele equipamento. É, Tá, ele tem patrimônio sim, está no nome atualmente do Juan. o Juan ainda. Porque o detalhe é o seguinte, o que acontece? Por exemplo, o laboratório multiusuário lá do Fujar. Quem quiser usar o turno de vento, Canal. ou o tanque, ou o canal, pode usar, mas tem uma manutenção lá. Então tem o pessoal do laboratório que está envolvido ali em captar recursos. Obviamente, o multiusuário vai ter que bancar lá Tem na o UFSC, dinheiro. ele cobra. Quanto que cobra pelo serviço ali? Tanto, vai lá e paga. Eu acredito que no futuro, não muito distante, nós vamos ter vários equipamentos dos professores nessa lista de multiusuário, porque é uma forma de você conseguir recursos para manter os equipamentos. Então, certamente eles vão seguir esse caminho. Certamente teremos esse caminho também para outros laboratórios que não são multiusuários, mas teremos a disponibilização de equipamentos para a prestação de serviços, que é basicamente isso que acontece, né? Que vai seguir nessa linha. O que tu vai escrever, né? Era a dúvida da Larissa. Eu escreveria que foi proposto que o coordenador do laboratório apresente uma proposta de utilização multiusuária para os equipamentos e para o laboratório, para isso ficar registrado e aprovado. É o que eu escrevi, é o que eu entendeu, é o que eu entendi. Não, é só um laboratório, não é multiusuário. Eu entendia juntando as propostas. Aí os supervisores, os professores, eles vão ter que correr atrás de todo o processo para pleitear que eles sejam multiusuários. Eu estou falando só do EO. E é com o professor Fujar, isso ele já vai fazer. Uma Vai pergunta. buscar que seja multiusuário. Se se declara que esse equipamento é multiusuário dentro de um laboratório tipo tal, qual seria a normativa que rege o uso desse equipamento multiusuário? Quem estabelece? Não tem. Resolução normativa número Supervisor do laboratório. 23 CPS. Como é que é? Existe a normativa. Resolução normativa Dos número multiusuários. 1 de 2023, CPS de 20 de junho de 2023. Dispõe sobre os laboratórios de pesquisa multiusuários da Universidade Federal de Santa Catarina. Quer que coloque aqui? Mas é o laboratório é criado como multiusuário. Mas não é esse o pedido deles. Então a gente tem que interferir. Porque não foi isso que eles estão pedindo. Eles estão criando um laboratório. Estão criando um laboratório. Não coordena o laboratório, Não, é um laboratório multiusuário. Resolução normativa 1 de 2023 CPS. Esse aqui é Eu o peço procedimento pistas e converso credencial. com eles e tento trazer uma Tá proposta bom. melhor. Pode ser? Obrigado, professora Cátia. Melhor. É melhor. É readequar esse uso à resolução, professor. Não, mas aí Isso, a gente esse senta por lá. daí, com o Lucas Talvez não seja para veja. sexta que vem. Não, sim, não tem pressa. Mas antes de acabar, lá, até antes do dia 9, a gente pode trazer. Né? Pode fazer uma Depois eu extraordinária? Pode fazer. É, eu pedi vista do processo. Porque daí eu começo com ele. Aí é com a De repente eles não têm relatora interesse deles no lado. Larissa lá, para agosto. Tá bom, obrigado, professora Cátia, pelo pedido de vista. Agora, informes da direção, tivemos a feira de curso. É para conversar com eles e a gente. Foi bem sucedida, né? 1.200 visitantes. Uma avaliação agora, que nós vamos compartilhar, mas É tem 1.200. encaminhamentos para o próximo ano, né? Tivemos 23 escolas e
A gente conseguiu trazer, através do projeto, né, da mostra de pesquisa, que a gente conseguiu recurso e conseguimos ônibus para trazer as escolas, e eu acho que esse é um ponto que a gente precisa destacar, porque se a gente não tivesse esse projeto, se a gente não tivesse conseguido esse recurso para os ônibus, a gente não teria as escolas aqui. As escolas, Somente as escolas públicas, elas não vêm. Tá? Elas não vêm. Não, E município, estado, eles não trazem, tá? Então, assim, a gente depende muito do sucesso da feira, desse recurso, né? Então, assim, além dos nossos esforços de ir até as escolas, que nós somos pessoalmente em escolas particulares, para eles virem, né? Tivemos um bom retorno das escolas particulares através desse processo de ir pessoalmente lá, mas o trabalho com as escolas públicas é só através do transporte, do recurso. que foi um recurso de projeto com a FESC, o professor FESC, né? Da FESC, assinado por mas com a participação das meninas da comunicação. Eu só submeti o projeto, gente, porque o resto foi elas fizeram. É porque, na realidade, para submeter o projeto, a gente tem que ter um professor. Mas o professor Modesto está sendo modesto, porque ele nos orientou também, né, para fazer o projeto, né, participou, deu ideias, né, então, assim, a gente teve a iniciativa, né, de fazer, e a gente descobriu, até falei para outros professores que é um caminho, às vezes, para conseguir realizar um evento, né, esse processo, né, que a gente fez, e foi de grande ajuda. Eu acho que também, assim, a gente não pode deixar de também destacar que ficou um projeto bonito e a gente conseguiu colocar vários projetos de pesquisa, né, de uma forma para destacar esses projetos de pesquisa. Então, eu também acho que teve esse lado, né, desse projeto. Mas, para a feira de cursos, a gente teve, né, isso. A gente teve algumas avaliações de escola, e uma que chamou a atenção foi das visitas nos laboratórios. A gente tinha poucos laboratórios abertos. Alguns alunos não estão preparados nos laboratórios. E isso foi perceptível para as escolas, né? Porque, assim, tipo, parecia... eles estavam muito com vontade de ver as coisas, né, nos laboratórios, e aí tinham poucos abertos, né, alguns abriram pouco tempo, mas isso faz bastante diferença, tá? Porque a gente, quando faz a divulgação, a gente fala, vai ter visita nos laboratórios. E daí chegar o pessoal aqui não ter só alguns laboratórios abertos faz diferença, tá? É isso. Obrigado, Cris. De qualquer forma, parabéns, porque estava muito legal. Eu só teria uma coisa que é o Modesto, os banners ali ficou meio esvaziado, né? Porque as pessoas não têm, talvez fazer em formato de pitch, com os professores falando das suas, não sei, do futuro, assim, né? Porque acaba que as pessoas passam, sim, viram um resíduo e ninguém... Kátia, sinceramente, eu vou, se me permitirem, não? Quando a gente submeteu o projeto da mostra pesquisa, a gente não tinha em mente a mostra pesquisa. Estou abrindo o meu coração aqui. Assim. A gente precisava de recurso financeiro, né? E a gente tinha um edital ali que precisava de alguma forma entender de que jeito a gente podia trazer o recurso para atender o edital, encaixar a pesquisa, não? E surgiu então a ideia da mostra pesquisa. Eu já imaginava que não iria conversar muito bem, porque o público que a gente está recebendo
um público externo que está mais interessado nessas outras coisas, assim. Mas a mostra de pesquisa, basicamente, ela se constituiu uma vitrine para nós mesmos conhecer os nossos projetos. E aqui eu vou fazer uma... não vai ser crítica, mas vai ser uma provocação para os próximos anos, hein? De nós mesmos professores, nós mesmos técnicos, servidores, hein? Internamente, olhar para a mostra de pesquisa como algo que vai trazer valor para nós mesmos. Porque por vezes você nem sabe os temas que os seus colegas trabalham, hein? Porque falta tempo para você se conectar com seus colegas, cada um tem as suas vidas extremamente tumultuadas de coisas. E na mostra de pesquisa eu percebi colegas nossos admirando o trabalho dos outros. Então, e pensando já assim, olha, quando estávamos montando os banners, tinha colega que passava por aí tentando entender o que estava acontecendo, dizendo assim, nossa, nem sabia que o fulano trabalhava com tal coisa, vou conversar com ele, entendeu? Então, a mostra de pesquisa, basicamente, era mais para o nosso público interno, né? Tu mesmo sabes a dificuldade que a gente teve para preencher aquele pequeno auditório de sala de cinema com os alunos, porque quando a gente submeteu o projeto para poder agregar valor à proposta e poder ter a aprovação do recurso, a gente falou assim, não vai ser apenas uma mostra de banners, vamos tentar trazer uma palestra, vamos discutir algum tema que seja conveniente e que possa conversar com as coisas que nós vamos mostrar. A gente trouxe 3 palestras fantásticas. Sim. E a dificuldade de preencher o espaço, né? Inicialmente a gente correu atrás do espaço, um espaço maior, graças a Deus que a gente não tinha disponibilidade desses espaços maiores, porque senão iria ser ridículo, né? Tu trazer uma pessoa extremamente complicada de agenda para falar de um tema extremamente importante, a Cátia está aqui, pode falar disso, para ter 3 ou 4 alunos. Não, mas eu levei a minha turma. Que graças a Deus, sim, a professora Helena, eu vou aproveitar aqui para falar, agradecer a professora Helena pelo envolvimento, o professor pelo envolvimento. A gente fez uma comissãozinha assim de trabalho para a gente poder estabelecer o diálogo com os professores, que também se dispuseram a colaborar com a exposição dos seus projetos, sim. Então foi uma experiência nova que a gente precisa repensar para o próximo ano. Mas se eu puder deixar alguma sugestão aqui, assim, vamos olhar para esses eventos como algo que vai agregar valor para nós mesmos, tá? Porque sim, ficou vazio, teve um momento em que ficou vazio. Mas, de qualquer forma, então, de parabéns, foi muito legal. Mas eu acho que faltou também um comunicado para os professores, talvez, levarem seus alunos, aqueles que possível. Porque tem muita gente que não sabia, falava, eu não sei, posso liberar? Não posso? Então, acho que se tivesse um comunicado. Falar para inserir no nosso calendário do ano que vem. Talvez. Ou Eu liberei, mas lados, o assunto era da minha aula. Se você libera para dia não letivo, talvez esvazie, eles não venham. Mas vem os monitores, vem o pessoal das equipes. Eu acho que cancelar a aula... Não, cancelar não, mas eu acho que uma recomendação para os professores levarem os alunos junto com eles. Mas eu acho que se colocasse... A aula ser no evento. A aula ser no evento. Como eu fiz com o meu, levei meus A gente não aprende somente dentro de sala de aula. Nosso dia não letivo esvazia a universidade. Não, mas vai ter os monitores, vai ter o pessoal dos projetos, porque a gente precisa... Não, pega a turma e leva. Pois é. A gente Pega a precisa... turma, põe na mão, bota uma cordinha e leva. E assim, E cobra. Eu acho que a gente precisa... E cobra no eu outro vou dia uma finalizar a avaliação minha do fala evento. assim. Quando a gente imaginou a mostra de pesquisa, os banners, a forma como eles foram construídos, gente, é assim. A forma como os banners foram construídos, eles não foram construídos com uma identidade visual que restringisse seu uso para aquele momento. Eles foram construídos com uma identidade visual bem eclética, atemporal. Então, o que vai acontecer agora? Nós vamos fazer uma apresentação dos projetos de pesquisa da UFSC no Ágora ou na mesma UFSC. A gente já tem pelo menos uns 30 banners bonitinhos, prontinhos, para serem expostos. Foi mais ou menos esse o sentido da amostra, para pelo menos capitalizar em cima do recurso que foi captado para outros momentos, a gente poder usar disso a nosso favor. Esse foi o conceito que teve por trás disso. Obrigada, Modesto. Próximo ano a gente vai repensar algumas coisas, né? Para a gente ter monitor, né, professora? Tem uma avaliação ali bem importante para a gente fazer.
questão do calendário ver com a grade, né? Sugerir. Bom, aproveitando já, o Modesto já fez uma fala, eu vou passar a palavra para o Modesto falar brevemente sobre o espaço. Sim. Bom, eu vou agradecer a oportunidade de estar aqui. Boa tarde a todas e todos. Agradeço pela oportunidade porque sei que existem dúvidas em relação ao uso do espaço, existem ruídos por vezes nas comunicações de corredores, hein? E se vocês me permitirem, eu vou brevemente contar a história desse espaço, não? O projeto Ágora Uni foi uma iniciativa do Ágora por ocasião de um edital que aconteceu no final de 2022, eu ainda nem era nomeado diretor técnico. Ele foi submetido no momento em que a gente estava em transição de diretorias, né? E ficou muito claro pela estrutura do edital, pelas exigências do edital, de que a universidade podia ser instituição interveniente, mas cada projeto a ser submetido pelos parques tecnológicos deviam apenas contemplar uma universidade, ou seja, o UFSC não podia ser duas vezes interveniente, senão invalidava qualquer uma das duas propostas. Diante dessa situação, a diretoria do Ágora, na época, consultou o DESC e o DESC aceitou ser interveniente. Aí já se resolve a dúvida, por que a UFSC não é interveniente? E UFSC é interveniente no Sapiens. O DESC é interveniente não podia ser interveniente em duas propostas, ok? Então, por quê? Porque senão o FINEP não considera nenhuma das duas propostas. E para nosso Estado era muito importante ter os dois parques mais importantes do Estado se expandindo, porque esse era o propósito daquele edital. Depois que se teve a aprovação, alguns meses depois eu assumi a diretoria no Ágora e a gente trabalhou no projeto da concepção do espaço, porque o que se apresenta naquele momento da submissão da proposta é um projeto conceitual, não se detalha o projeto em termos de definição de espaços, hein? E quando eu fui me familiarizar com o projeto detalhado, eu vi que não tinha espaço destinado à UFSC. E eu fiquei insultado com isso, sendo bem sincero com vocês, porque em sendo UFSC fundadora do Instituto Ágora, no mínimo, por uma questão de respeito, não, a gente precisaria ter um espaço, pelo menos uma proposta para o uso de espaço mais independente, como já havia sido proposto para o DESC ser, na qualidade interveniente. Aí isso levantou uma grande pulga atrás da orelha, eu tentei investigar o que era, e a resposta que tive naquela época é assim, porque o DESC interveniente temos um espaço para o DESC. Para o UFSC nós não temos espaço, isso me causou uma revolta muito grande. Aí conversei com o professor Grefe, vamos conversar com a diretoria do Perini, da diretoria executiva do Ágora, para que nós, como universidade fundadora do Instituto Ágora, que é o proponente desse projeto, possamos ter pelo menos direito a usufruir um espaço mais privativo, onde nós, como universidade, possamos ter acesso a todo o ecossistema. E, em paralelo com isso, a gente vive uma situação assim que o dia a dia da diretoria de um centro como é o Ágora, você acaba recebendo visitas e todos querem visitar o UFSC. A gente recebe infinidade de empresas para visitar o UFSC. E às vezes nem preciso trazer para a UFSC, porque eles têm tão pouquíssimo tempo que quando eu entro com eles aqui, nem consigo avançar um pouco e já deu tempo para eles irem embora. Eu preciso de um espaço para poder receber as pessoas institucionalmente. E dependendo muito da agenda delas, eu posso então convidá-las a conhecer a universidade. Então, esse foi o conceito que a gente defendeu no momento que estávamos discutindo de termos um espaço da mesma forma que o DESC tinha o espaço dela. Só que depois de aprovado o espaço, nós temos um espaço ali, um pouco mais de 40 metros quadrados, maior do que o espaço em metros quadrados do que o espaço do DESC, ok? Para que você tenha uma ideia, a gente ganhou mais espaço que o DESC. Vem agora o momento da implantação do espaço. Como nós vamos implementar essa sala ali? E ali a gente já tramitou isso via Propesc, através da Sinova, depois foi para a CEPLAN. Era inviável, impossível ter a locação de um espaço ali. Nós não estamos pagando locação do espaço. Nós estamos pagando apenas taxa de condomínio e de energia elétrica. O valor é pouco mais de R$500 por mês. A FESC não,
era o que nós iríamos pagar, ok? Então, diante das dificuldades que a gente encontrou por parte da administração da UFES para a gente poder pagar esse valor mensal para garantir nosso espaço ali, a gente então procurou outras fontes de pagamento. E aí a gente também olhando, conversando com os colegas que possuem projetos de pesquisa, sendo administrados pela própria fundação, as dificuldades de executar um projeto de pesquisa via FESC, sendo que a todos os fornecedores da FESC que estão na Grande Florianópolis, e nós precisamos comprar aqui uma barra de aço, tem que vir da Grande Floripa, sendo que aqui tem fornecedor de aço, e vendo as necessidades de aproximação com a FESC, ter FESC aqui, então a gente optou por apresentar à FESC o projeto deles serem os financiadores, os viabilizadores, os pagadores, os pagantes, sei lá, fonte pagadora, vamos lá. Fonte pagadora, vamos procurar um nome bonito, fonte pagadora do espaço para fins de uso institucional da UFSC. Fins de uso institucional da UFSC. Não é UFSC Joinville, UFSC como um todo. Porque as demandas que a gente também recebe do ecossistema, elas não se restringem à UFSC Joinville. Por fim mesmo, você sabe, não, Paulo? Estamos conversando ontem. Temos várias demandas que a nossa capacidade técnica não consegue responder. Então, nós precisamos ter um espaço institucional da universidade dentro de Joinville, que não seja a UFSC Campus Joinville. Porque a partir daí a gente pode canalizar envolvimento de pesquisadores da área biológica, da área médica e de todas essas outras áreas, ok? Então, nesse caso, o espaço ele foi idealizado para ser um espaço da instituição UFSC, que está sendo financiado, pago para fins de uso por parte da FESC, e claro que a FESC se instala nesse espaço, ok? Para ser um suporte para os professores da UFSC Joinville tramitarem de forma mais acessível, de forma mais dialogada e mais ágil, qualquer que sejam os procedimentos que se requeram por parte da Fundação. Convidamos a Sinova para se instalarem nesse espaço. A professora Cisa tem um projeto muito interessante de trazer um NIT para o campus da UFSC Joinville. Quem não está familiarizado com a terminologia, NIT, Núcleo de Inovação Tecnológica, ok? E através desse NIT a gente viabiliza, não, uma série de programas que são de protagonismo da Sinova, né? Que já vão de encontro com estimular mentalidade empreendedora nos nossos jovens. Isso conversa muito bem com o nosso a nossa proposta de curricularização de extensão daquele grupo de eixo empreendedor que nós temos, hein? Então, são duas coisas que eu apresentei para vocês, dois usos para esse espaço. Primeiro, um eixo de suporte técnico para viabilizar os projetos através da FESC, e eles ganharam esse espaço porque eles são as nossas fontes pagadoras, não? A Sinova, que traz todo esse conceito de inovação mais colegiada. Estou cansado de ver inovação de pula-pula nos palcos de empreendedorismo. A gente precisa de uma inovação mais técnica, uma inovação que transite bem com o processo de transferência de tecnologia, com registro de propriedade intelectual. Há muita dúvida em relação a isso, e Sinova tem muita expertise nisso. Então, Sinova se instala aqui. E o terceiro a terceira grande proposta é, a partir do momento em que as nossas grades curriculares entram dentro do eixo empreendedor, ou entram dentro desse conceito de curricularização, levar os cursos, os programas de curricularização para dentro desse espaço. Se você quer praticar extensão universitária, você não vai conseguir extensão universitária aqui dentro, você tem que conseguir lá fora. Então, o que nós queremos? Nós queremos que esse terceiro eixo, que já seria algo mais específico, peculiar do campus da UFSC Joinville, seja tocado aí para responder às demandas da curricularização da extensão. Então, são três coisas que esse espaço nos trazem. Primeiro que tudo, uma representação da instituição UFSC no ecossistema de inovação, um espaço para receber as pessoas, mostrar a UFSC na sua totalidade, na sua plenitude, ter o suporte para os professores pesquisadores e outros que queiram embarcar
na vibe das pesquisas, da captação de recursos, que é o que sustenta os laboratórios funcionando. E o terceiro grande lance aí seria o uso para fins de curricularização da extensão. São esses 3 projetos. O espaço físico está, a instalação elétrica foi ligada mais recentemente, porque entendam assim, o Ágora se inaugurou em agosto do ano passado. Até a gente desenrolar todo esse processo, nós praticamente ficamos 6, 7 meses. Depois ligar a luz, depois pagar tudo, fazer tudo aquilo, gente. Estamos pagando há 2 meses esse espaço. Agora vem a questão da configuração do ambiente. Toda a configuração do ambiente, o projeto de design de interiores é da FESC. Eles contrataram uma empresa para mobiliar o espaço, vai ficar muito bonito, tem bancadas, tem mesa de trabalho. É um ambiente agradável para todos vocês usarem, toda a comunidade usar, dentro desse espírito que se propõe o espaço. Quero dialogar com a FESC, tenho as FESC aí. Quero dialogar com a Sinova, estou conectado com a Sinova. Quero desenvolver reuniões de grupo de trabalho com projetos de extensão, façam ali. Então, é basicamente essa a lógica desse espaço. Não podia ser feito diferente. Queríamos ter feito diferente, mas em função das limitações, a gente teve que abrir espaço para que outras entidades participem, coparticipem. E o espírito do Ágora une a coparticipação também. Então, vem de encontro com o espírito do Ágora. Era isso que eu queria falar. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário? Toda dúvida que vocês tiverem em relação a Ágora, por favor, eu estou aqui, me procurem, vamos tomar um café, todos vocês me conhecem, sabem, estou à disposição. É isso. Eu tenho uma sugestão, então, aproveitando a fala do professor Modesto, que essa parte de curricularização da extensão, ela seja de alguma maneira, sei que é uma questão de disciplinas dos cursos, né? Mas que ela possa ser, talvez, uma integração da instituição, de repente, levar o que é produzido na sala de aula para dentro desse espaço aí, como uma ação da universidade, não só que a cada disciplina, cada professor vai correr aí para poder divulgar, que possa ser alguma coisa mais Professora Renata, o eixo empreendedor, ele é maravilhoso. A nossa universidade, ela tem um eixo empreendedor super interessante através da curricularização. Que quando esse eixo comece a ganhar força dentro dos nossos cursos, ele por si já sustenta isso que você está falando, tá? É uma questão da gente já ter um espaço com foco em curricularização de extensão. Quais são os projetos que a gente tem que poderiam dialogar com esse ambiente, com essa situação? É um processo que nós vamos iniciar a partir de agosto, tá? Que quando a sala, para quando que fica pronta a sala? Eu conversei hoje com o professor Felipe, ele já contratou a empresa, já comprou os móveis, é uma questão de eles entregarem e montarem, não? Início do semestre? A gente quer fazer a inauguração, era para ter acontecido agora em junho, mas ele se atrapalhou tudo. Eu vou sugerir, uma coisa que eu não conversei com vocês, mas na sequência vou falar, talvez façamos a inauguração desse espaço na retomada das atividades letivas de 2025.2, a gente tem aí um momento, um evento bom para poder colocar a UFSC na mídia também, cacarejar um pouco, que isso é extremamente importante. Eu tenho uma sugestão, sou meio pessimista, porque a FESC já teve dentro do Ágora, botou um estagiário que servia de entregador, não deu certo, foram embora. E o NIT, desde 2018, promete ter alguém aqui e não consegue estagiar. Então, eu acho que o campus tem uma pessoa, se tu me permite, o Saulo, que representa muito bem essa parte de inovação. Então, se é para ter alguém do NIT que faça essa conversa, a gente podia ter alguém daqui, porque, não sei, isso é da direção, mas é uma sugestão, porque senão, direção administrativa, senão eles botam um estagiário, estagiários são nossos alunos, é um serviço porco que fazem, me desculpe, mas os dois já tentaram vir para cá e não deu certo. E como a gente está num lugar muito privilegiado, tentar entrar e não conseguir é pior do que não ter entrado. Sim, Kátia, então, talvez seja o caso. Essa tua colocação ela é ótima, Existe, tem que ter naturalmente uma relação de identidade entre o perfil do sujeito com o ambiente onde ele está. Tá? Quando eu trouxe o professor Felipe aqui, esse é um diálogo que a gente vem acontecendo, o Diego convidou, eu convidei, ele, todos nós fomos lá, nós reunimos, mostramos, eles não conheciam o UNI como eles conheceram.
A gente entrou no Connect, mostrou Eu as acredito, agora perspectivas. o Luiz Felipe é uma outra cara. Ele se Fies, convenceu pode de que ser. eles precisavam estar aqui. Sim. E foi por isso que eles... Mas eu falo mais do NIT. Sim. Por isso que eu até... esse eu não Sendo gosto. sincero para eles você... não têm, então talvez sendo- para fazer essa interlocução, se a gente tem alguém que Sendo trabalha sincero nisso, para você, eu também tenho essa mesma Então, desconfiança, professora. desde Está sendo 2018, gravado, pra mim. não? Então, Está desde sendo 2018. gravado, não, professora Kátia? E é muito cara de gestão, a gente devia se desvincular um pouco disso, ter alguém nosso, porque senão tem uma gestão, vem alguém do NIT. Muda a gestão, vem. E aí, se a gente tem um nosso, isso Sim. tira essa cara da Eu gestão. presenciei um diálogo entre o professor Diego e a professora Cissa, quando ela estava submetendo um projeto para captar recursos pela UFES. Esse diálogo existe entre a nossa direção com a Sim, Sinova imagino. em relação à NIT, porque inclusive a FAPESC tem mecanismo de incentivo para a criação de NITs, entendeu? E aí assim a gente vê assim, e quando que vai sair o NIT de Joinville? Gente, o DESC de Joinville tem um NIT, tá? E aí, por fim, eu vou Então- falar uma coisa egoísta, mas vou falar. Tem que cuidar, porque alguém aqui é convidado para trabalhar no Sapiens Park? Não, nunca foi. Então, cuidem, porque o nosso ecossistema tem muita gente que quer, entendeu? Então, também a gente não pode ter... O trabalho que deu para a gente ser fundador do Ágora, como campus de Joinville, campus de Joinville, tudo isso, abrir muito e a gente perder, também tem que ter um cuidado, né? Sim, então, tem que sempre ter um pezinho atrás, entendeu? Não, Porque perfeito. esse daqui é um ecossistema de um sonho de todo mundo. Sim, e Então, é é só de para ter fato, esses cuidados. e é de fato uma grande referência como ecossistema. Eu tive a oportunidade de participar de uma conferência nacional de parques de inovação em São José dos Campos em dezembro do ano passado. Apresentamos um artigo, inclusive premiado, o melhor artigo. E assim, Joinville é uma grande referência, mas como parque de inovação, mas o que a grande cereja do bolo, está gravado também, a grande cereja do bolo é a aproximação com a universidade. Não, eu sei, eu digo dificuldades também, entendeu? O Sapiens é meio um universo muito fechado, assim. Tenta visitar um laboratório, levar os teus alunos. É uma novela. Tem os laboratórios, tem a participação do governo do estado, então é bem... Gente, eu estou Não à que a disposição. UFSC, nós não somos, a gente é UFSC, né, pelo amor de Deus, mas assim, e claro que a gente vai saber a nossa capacidade técnica e dizer, não, lá tem um colega em Florianópolis que faz, mas tem que cuidar só para a gente não perder também essa... Sem dúvida. Gente, eu estou à disposição, porque vocês precisarem Continuo saber. achando que o Saulo devia não E, por favor, fiquem atentos aos e-mails que a gente manda por aí, porque às vezes tem uns convitinhos que precisam ser atendidos. Bom, obrigado, Modesto. Obrigada, Modesto. Obrigado. Agora eu passo a palavra para o Maicon, para ele falar da institucionalização fase 2. Então, vou tentar ser breve, né? A gente já está há bastante tempo aqui, mas já há alguns anos a direção do Scamp Fora de Série vem fazendo reuniões esporádicas para tentar trabalhar nesse tema, da institucionalização fase 2. Então, enfim, é um brainstorming de ideias, coisas que tem que melhorar, que a gente percebe, formas de melhorar, e esse diálogo vem acontecendo já há bastante tempo. Começou com os diretores administrativos, depois foi passado para as direções gerais também. Incluídos, né? E o gabinete também entrou nessa discussão, também compilou essas ideias, e recentemente não, ano passado, eles apresentaram um esqueleto de um documento que já nos ajudaria, de alguma forma, a ter mais autonomia em relação à Trindade, né, ao Distrito de Florianópolis, tá? Em relação às pró-reitorias e toda aquela hierarquia que tem lá, né. Esse documento ele está quase que pronto, tá? Então não sei se cabe apresentar aqui. Ele tem 11 slides, tá? Mas ele dá certa autonomia para os campos fora de sede. Ele cria, acho que um dos principais pontos ali, ele passa a criar uma câmara de administração dos campos fora de sede. Essa câmara, Câmara do Simão. Sonho do Simão. O sonho do Simão. Que lá tem, né? Isso, e então questões administrativas passam a ser discutidas nessa Câmara de Administração, não fica tão centralizada na direção, né, esses problemas para resolver, e a gente precisa de contribuições, né, não quer
que seja uma decisão monocrática, né, só entre a direção. A gente quer tentar abrir isso para o diálogo, tentar ver quem quer contribuir, quem quer dar ideia, quem acha que tem que ser assim, sabe? Então a gente está pensando numa forma de fazer isso e provavelmente a gente vai colocar em consulta pública, tá? Assim todos vão ter acesso, podem colaborar e a gente hoje o nosso papel aqui é levar essas colaborações para as reuniões que são feitas com o gabinete, né? E lá ver o que se encaixa, o que não se encaixa, né? Que idade vocês acham que teriam que apresentar o documento, né, primeiro, e aí depois colocar em consulta pública, sabe? Eu acho que um momento assim de uma reunião, não sei se mesmo, acho que não daria uma conferência, né, porque fica muita gente, se for todos os campos, né, porque vale para todos os campos, né? Cada eu acho que seria cada campo apresentar as estratégias, né? Para depois, acho que seria mais interessante. Não houve orientações claras de como isso deveria ser difundido nos campos. Ele está sendo tratado com as direções e fica a critério de cada direção fazer como achar melhor. Mas é importante compartilhar. Uma apresentação, para depois colocar. Por que não foi como a gente fez a primeira fase? A gente pensou nisso também, né? Tanto que eu tinha marcado, pré-marcado nos tais, tentar levar os primeiros tais, que estão mais na parte administrativa. Mas como tinha reunião do conselho, eu falei, vamos começar a colocar para o informe lá e ver o que o pessoal acha, né? O que o pessoal tem. Mas mais a parte administrativa, isso? Sim, é mais administrativo. Então é o regimento de campus, né? Não envolve o centro. Tá? Então ele pega muito no ponto também, a partir do momento em que a gente tiver 2 centros de ensino. Como fica as hierarquias, como fica o diretor de campus, quem vai ser o diretor de campus, como vai ser essa escolha. Mas resumindo... A proposta ficava 2 anos cada, né? Simão, pelo menos, falava isso. Se tiver 2 centros, o diretor de centro fica 2 anos, outros 2 anos. Mas essa é a ideia dele. Parece a ideia do Simão mesmo. Eu acho que já vem um pouco diferente. A princípio está 4 anos, normal. Mas eu acho que a gente então faz esse encaminhamento, deixar para fazer uma reunião, ou lidera a consulta pública, ou eu abro aqui para o pessoal ver, não sei. Eu acho que isso é uma reunião aberta. É específico para isso? Eu acho que sim. Porque aí teria mais outras pessoas ali do conselho, né? Entendeu? Fora do conselho. Sim, a ideia é compartilhar com todos. Estudar com conteúdo, né? Para poder propor. Eu achava interessante que cada um olhasse, né? Estudasse inicialmente, e aí já viesse com as ideias talvez prontas para essa reunião. Você pode compartilhar o documento que vai ser discutido em reunião no dia tal, entendeu? Aí as pessoas, aqueles que tiverem mais interesse, podem já ir preparados para a reunião, entendeu? Uma ideia. Pode ser, se todo mundo estiver de acordo, a gente faz dessa forma então. Como foi feito a primeira vez? Só cuidar para não pegar o período de férias dos professores. A Procuradoria participa da comissão de vocês? Não. Porque eles botam um monte de empecilhos depois que a gente cria ideias. Na segunda, que efetivamente saiu, tinha um procurador vendo a viabilidade. Porque vai ter que passar pelo conselho, né? Pelo CUN. não tinha umas coisas... Mas antes de ir para o CUN, Passar Porque uma na vez primeira, tendo a minuta, que passar não deu certo, pelo nada procurador. Antes de procurar. com certeza. Senão não adianta nem. Manda para amanhã. Aí, uma vez definido na comissão, feitas as consultas e tal, aí, bom, vamos ver lá no... É porque tem coisa que efetivamente não dá, né, de ocorrer assim, por mais tempo. Por ser uma estrutura... Não sei se estão criando CPF para cada campo. Não está nesse nível de detalhe, não. Tá. Seria bom. Né? Porque se não tiver, tem obrigatoriamente tudo fica igual. É um que responde. O CNPJ tem um recurso que responde. Então, tem. Talvez... Mas eu acho que a gente pode conversar, dúvidas podem ser enviadas para a Procuradoria também. Sim. Mas era bom que estivesse na comissão. Não, nada disso. Isso, compartilhamos primeiro, né? Depois pensamos numa reunião. Isso. Certo? Obrigado, Maicon. Então, mais alguém? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Então, obrigado. Declaro encerrada a reunião.